Uau, iniciando aqui nosso DCcast. Olha, eu digo para vocês, sempre tive vontade de ser host, de apresentar um podcast. E nada mais justo, nada mais incrível e satisfatório do que estar aqui hoje ó, com o DCcast, Dolor e Clinic Cast, onde nós vamos falar muito sobre dor, muito sobre clínicas de dor. Então nós vamos conversar com você, paciente que sofre com alguma dor, e também com você, médico, com você, médica, que deseja trabalhar com dor, que admira o nosso trabalho, que admira o que a gente faz aqui na Dolore, que se identifica com o que eu faço diariamente e com o que a clínica faz. Então sejam muito bem-vindos ao meu consultório. Estou aqui diretamente do QG da Dolore Clinic, aqui na região de Perdizes, em São Paulo, e é um prazer estar com vocês. Primeiro tema para abrir, para inaugurar esse podcast, sobre artrose. Então nós vamos conversar com você, paciente que toma colágeno, que toma pozinho mágico, que vai na internet e aparece um monte de coisa que você não sabe para que ele serve, mas seu vizinho falou que é bom. Então é com você mesmo que eu quero falar. E para falar sobre esse assunto, para me debruçar sobre esse tema com quem entende, além de tudo que a gente vive aqui na clínica, eu trouxe hoje uma pessoa muito especial. Eu estou aqui com ele, meu grande amigo, Doutor Omar. Meu irmão, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Seja bem-vindo a Dolore. O Omar está integrando o nosso time, gente, não somente aqui no podcast, mas também atendendo, prestando serviço nos atendimentos, executando os procedimentos. É uma pessoa da melhor índole que vocês podem conhecer. E hoje eu quero conversar com você, Omar, sobre esse tema tão importante, tão relevante para os nossos pacientes. Antes, meu amigo, vou apresentar aqui você e contar um pouquinho da tua história, um pouquinho do teu currículo, porque o Omar ele é um pouco fraco, assim, sabe, gente, de currículo, de formação. O Omar, ele é especialista no tratamento da dor intervencionista, tratamento intervencionista de dor crônica pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e pela USP de Ribeirão Preto, né? O Omar, ele é especialista, ele tem o título de especialista em dor pela AMB, pós-graduação em medicina regenerativa pela OrtoRegen, tá? Ele é membro da Associação Americana de Medicina Regenerativa, o que é para poucos, tá, gente? Ele também é membro da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, da Sobramid, e fez o Fellow de Dor Intervencional e Prática Clínica, que é o FIP, lá em Orlando, nos Estados Unidos. É uma prova que você tem que fazer, e aí só quem passa nessa prova tem esse título, né? Então, assim, o currículo dele é impecável, né? Tá há quantos anos na área, Omar? Já tá Falando somente de dor, 7 anos. 7 anos trabalhando com dor. Então hoje nós vamos bater um papo com essa fera aqui, Legal. Dr. Omar Gomes Miranda. Uma honra para mim, viu, amigo, você tá integrando o nosso time. Toda minha. E aí, Omar, vamos lá, vamos conversar um pouquinho assim, ó, um pouco sobre você, inicialmente, para os pacientes, né? E para os nossos colegas médicos que também vão estar acompanhando, entenderem um pouquinho da sua trajetória. Como foi assim, cara, o teu desejo, né? Para quem não sabe, o Omar nasceu na Bolívia, é isso, Omar? E superou, imagina, né, cara, quantas barreiras, né, cara, que você não teve que se provar para dizer, meu, sou bom mesmo, né? Porque assim, eu acho que hoje as pessoas elas acabam às vezes tendo, né, um olhar assim, nossa, mas e aí você não sabe quanto de barreira que ainda pra gente que nasceu no país já é difícil, imagina pra quem vem de fora, né, Omar? Tem que ser 2 vezes melhor. Como que foi isso, cara, pra você? Como que foi esse desejo de fazer medicina? Como foi sua trajetória? Conta pra gente um pouquinho. Como que começa tudo isso? Tudo nasce por influência da minha mãe. Minha mãe, ela estava estudando medicina, porém ela não conseguiu terminar a carreira lá no meu país. E sempre ficava isso, nossa, eu quero que meu filho seja médico. E eu fui crescendo com isso. Cresci com esse pensamento. Quando chegou o momento, passei na Faculdade Federal, fiz medicina e concluí minha formação, a parte da especialidade, pós-graduação, mais uma especialidade, sobretudo aqui em território brasileiro e também lá nos Estados Unidos. Legal. Uhum. A trajetória, a caminhada, obviamente, foi longa, né? Cheia de algumas dificuldades, mas assim, eu sempre tive uma coisa na cabeça, desde criança. Quando você vai para algum lugar, ou você vai se submeter a uma prova, ou vai fazer alguma coisa importante do ponto de vista, seja de trabalho ou acadêmica, eu nunca fui para participar, eu sempre fui para competir, que são, obviamente, conceitos muito diferentes um do outro. Participa quem pode, qualquer um pode participar, mas agora competir, se submeter
a competição com outros profissionais, Sim. isso daí sempre esteve na minha cabeça. Que bacana, cara. E como que foi, assim, essa ideia de você já estava no Brasil, né? E aí você fez anestesiologia, Sim, né? Para quem não sabe, o Omar, ele é anestesista. E fez em um dos serviços mais incríveis, né? Que eu conheço, né? O Hospital São Paulo, lá com o grupo de dor que tem lá, né? Então, assim, muito incrível. Como que foi essa ideia, cara, que você teve de ir trabalhar com dor? O que te motivou a trabalhar com dor? na época da residência médica, lá, conheci uma pessoa, um professor excelente, Júlio de Abreu. Mando um abraço, um saludo para ele. Então ele foi uma influência muito positiva referente a essa área, porque eu nunca tinha visto um profissional, al igual que você, ou seja, se preocupar tanto, né? Tanto por uma queixa que na época era só um sintoma. Hoje em dia a dor crônica já é considerada uma doença. Uhum. Ele cuidava com um carinho e uma capacidade que assim eu vi muito poucas vezes em alguns profissionais. Foi praticamente influência dele. Falei, eu vou fazer dor. Ele que te motivou, assim. Ele que motivou, o Dr. Júlio de Abreu. Interessante, cara. E ficou na cabeça por sempre e a gente fez acontecer. Olha lá, que bacana, cara. E desde então você tem trabalhado com dor e hoje, né, dizendo aí para os pacientes que sofrem com artrose, né, e para os nossos colegas que também querem trabalhar com essa doença, né, em propor tratamento, como que você se especializou, não somente no tratamento de dor, mas onde que você buscou informação, cursos? Como que foi a sua escalada, né, de conhecimento para tratar a doença artrose, por exemplo? Exatamente. Mais uma pergunta muito interessante, tá? O que acontece? O que eu vejo, por exemplo, para você se encaminhar de forma correta no mundo da dor e não, vamos falar, ou seja, estudar nunca será uma perda de tempo, né? Porém, se você está mal direcionado, talvez isso possa acontecer. Então, pessoas, médicos, seja ortopedista, anestesiologista, neurologista, especialidades que estão tipo habilitadas para fazer o tratamento da dor, não desistam, tá? Não desista. Dor é uma área muito boa, uma área extremamente interessante, tá? Voltando à tua pergunta, E aí, como que foi a construção do conhecimento para tratar artrose, por exemplo? Quais procedimentos você foi aprender? Como que foi isso aí? sempre procurando os melhores, sempre procurando os melhores, tá? Fiz dor, né, lá na Universidade Federal de São Paulo, onde aprendi, obviamente, com os melhores no assunto. E eu vi que alguns tratamentos que eram oferecidos pela grande maioria dos outros profissionais, eles ficavam devendo muita coisa para tratar especificamente da artrose. Concordo. E você deve ter visto muito em alguns dos pacientes que vêm aqui, que já fizeram alguns tratamentos lá fora, porém por algum motivo não deu certo. Por quê? Porque eu percebi na época que ficava insuficiente o tratamento que era realizado por outros profissionais. Posso dar um exemplo? Claro. Por exemplo, tratamento da artrose, você vai ver muito o paciente se queixar do seguinte: infiltrou o joelho já 3, 4 vezes. O que infiltra? Perguntei: o que foi o que infiltrou? Infiltrou ácido hialurônico. E pronto, só ácido hialurônico, sim, e em alguns casos corticoide. Tá? Pois é, o tratamento da artrose, vamos falar no exemplo joelho, evoluiu muito, como você sabe, evoluiu muito, tanto assim que a medicina regenerativa entra para mudar o conceito e mudar o curso natural da artrose. Olha lá. Olha que interessante. E medicina regenerativa, um tema que nós vamos conversar já já, porque eu e o Omar nós fazemos muito medicina regenerativa, né, Omar? Sim. E por isso que nossos caminhos se cruzaram, inclusive aqui na clínica, na Dolore. É o que nós acreditamos, né, cara? Porque na minha visão, eu concordo muito com você. Muitas vezes o paciente ele é submetido a um procedimento, mas qual é o propósito daquele procedimento, né? E aí, é uma frase que eu sempre falo com os meus pacientes, quem já é e quem vai ser, provavelmente vai ouvir essa frase, né? Que não tem almoço grátis. Então, se a gente muitas vezes faz um procedimento por fazer, né? Vamos lá e vamos tirar a sensibilidade. Mas para quê? Deve ser para você conseguir emagrecer, para você conseguir fazer uma atividade física boa, né? Para você conseguir comer melhor. Porque senão você vai ficar refém do procedimento. E uma coisa muito interessante que eu e o Omar compartilhamos é isso, né, amigo? Que a gente quer realmente mudar aquele ambiente do paciente para acontecer a regeneração,
para que ele consiga de fato ter mais saúde na articulação, né, no caso da artrose. Então essa visão eu compartilho muito com o Omar, a gente vê no dia a dia. Se você é uma pessoa que sofre assim com qualquer tipo de doença crônica, você precisa ter esse olhar, você precisa entender que alguma coisa dentro de você gerou essa doença, né? E a gente tem que detectar isso. Omar, e na sua visão, cara, quando a gente fala de artrose, né? Então vocês viram aí que o Omar é muito, muito especialista, né, gente? É um prazer para mim estar com pessoas de tamanho calibre aqui. Eu confio muito no Omar. Se você é paciente da Dolore Clinic, vai conhecer um pouco do trabalho dele. Se você está pensando em agendar, não perca seu tempo. É uma pessoa incrível. E colega médico, se debruce sobre ele, assim, para entender como ele fez, qual foi o caminho que ele trilhou. É um grande exemplo para nós, viu, Omar? Então, olha quanta barreira ele teve que vencer, né? Desde lá de trás para hoje estar consolidado nisso. E aí eu te pergunto, Mar, você com essa visão, com toda essa credibilidade que você adquiriu hoje no mutador, quando a gente fala de artrose, meu amigo, quando um paciente senta com você e traz esse tema, quando você diagnostica a artrose, como é a sua linha de tratamento? Você vai para o bloqueio de nervos, você olha mais para a medicina regenerativa e explica um pouquinho para os pacientes que vão estar acompanhando como você trata a artrose. Perfeito. Como que se trata a artrose hoje em dia, 2025, vamos falar assim, tá? Você falou, segundos atrás, sobre dois conceitos muito importantes, que a medicina regenerativa e a medicina intervencionista da dor, elas conseguem oferecer para o paciente. Um delas, primeiro, remover o fator causal, que no caso no paciente, ele pode estar com artrose de joelho por causa do que? Da obesidade, do excesso de peso, dos maus hábitos de vida, demais. Outro conceito importante que a medicina intervencionista de dor, ela age exatamente no problema, na raiz do problema. Sim. Botando a pergunta, como que a gente trata hoje em dia a artrose de joelho? Após uma avaliação exaustiva, uma boa avaliação completa e integral, né? Perguntar um pouco sobre os hábitos do paciente, tá? Identificar o fator causal, se trata assim. Primeiro, contornar a dor é relativamente fácil, tá? Regenerar, otimizar as estruturas envolvidas em todo o processo de dor, exatamente, esse é o nosso desafio e, de fato, é a tua maior expertise. Tratar a dor do paciente, podemos contornar de duas formas. Estou falando só dor. Por exemplo, vou colocar como exemplo o joelho. A gente realiza bloqueios dos nervos geniculares, que está cansado de fazer aqui nos pacientes. Se bloqueia os nervinhos muito seletivos que eles se encontram no joelho, na parte anterior e lateral do joelho, e eles comandam a sensibilidade dele. Se eu bloqueio a raiz do problema, a raiz da dor, obviamente vou parar de sentir dor. Porém, esse daí não é o desafio, somente ele faz parte daquele tratamento. Você pode fazer o bloqueio medicamentoso, um bloqueio com radiofrequência, que é uma técnica um pouquinho mais avançada, porém se faz com muita excelência aqui na clínica, e o outro, a medicina regenerativa. Não adianta tirar a dor se ainda as estruturas envolvidas em todo esse processo têm algum grau de dano dentro do joelho. Aí que entra as células tronco, e todos os produtos derivados celulares. Muito bacana. E talvez os pacientes que estão assistindo, né, Omar, eles estejam se perguntando, né? Não só quem já foi paciente nosso pode responder essa pergunta com maior autenticidade possível, mas eu te pergunto, né? Assim como muitas pessoas devem estar se perguntando, né? Eu também já sei a resposta dessa pergunta, mas quero saber a sua opinião. Resolve mesmo, Omar? Na sua visão, trabalhar com isso realmente é satisfatório? Você vê a melhora dos pacientes? O que você vê na sua visão? Mas com absoluta certeza. Também pensa igual eu, então. Com absoluta certeza resolve. Na verdade, a medicina intervencionista de dor e a medicina regenerativa mudou o curso da doença. Muitos pacientes que a gente atende aqui, tá? Eles vêm, inclusive, alguns com cirurgia de prótese de joelho agendada. E eles vieram para procurar uma segunda opinião, como aconteceu semana passada. Foi. O paciente vem, ele fala, doutor, vem procurar uma segunda opinião, que foi indicado para mim prótese, tá? E o que você falou para ele, já tentou de tudo, certo? Não, já tentei de tudo. Dá só mais uma chance. Dá 3 meses. Se após 3 meses de fazer um tratamento muito bem conduzido, com uso de células tronco, células mesenquimais, dentro do joelho e ao redor, fazer os bloqueios, as técnicas adequadas para alívio da sua dor,
Se eu não melhorar, então parte para próxima. Aí sim, né? E essa é uma coisa muito interessante, né? Que eu sempre falo para quem é paciente nosso, que já está caminhando conosco com o tempo, e quem também está começando os protocolos, né, Marco? Creio que você também aborda isso com os pacientes, né? Que é dizer que a gente tem como contornar a cirurgia, né? E que vale a pena, né, essa tentativa, né? Muitos pacientes às vezes perguntam, doutor Leandro, vai dar certo? Eu sempre digo para eles, quando você casou, quando você foi lá com seu cônjuge colocar aliança lá, né? Você sabia se ia dar certo? Muitas vezes você não tem a total certeza, mas uma coisa você deve ter certeza, de que vale a pena você tentar e que você tem uma grande chance de conseguir. Quando você tem uma equipe médica, como o Dr. Omar, como a mim, como todo um staff olhando para o seu caso, se debruçando sobre o seu caso, essa chance aumenta muito. Então, essa é até uma segunda pergunta que eu te faço também, Omar. Como que você nota, o que que você diria para os pacientes em relação à ansiedade em melhorar? Eu sei que as pessoas passam por dor, né? Você que está acompanhando, muitas vezes agora está com dor no joelho, dor no ombro, morrendo de dor pela artrose, não tem mais cartilagem. Como você aborda isso com o seu paciente, Omar? O que que você faz no começo? O que que você fala? Como que você alinha essas expectativas? Perfeito. Tudo que você falou, a gente coloca, engloba um conceito que a gente chama alinhamento de expectativas. Eu acho uma coisa espetacular que você vem fazendo aqui na clínica é o seguinte: o paciente chega aqui, né, e tem aqui do lado a sala de procedimentos, onde os procedimentos são realizados com aparelhos e técnicas muito modernas. Tá? O paciente já chega aqui, ele consegue tratar a dor bom de início, né? Seja fazendo um bloqueio, fazendo uma infiltração que possa ajudar a diminuir a dor atual que ele está sentindo agora, tá? Para dar para a gente um tempo, para ganhar tempo de para planejar, né, a Uhum, infiltração de células-tronco, por exemplo. uhum. Bacana. Então, esse alinhamento, né, é muito Alinhamento de importante, né? expectativa. Que bacana, cara. Sim, eu acho que a artrose, se eu fosse dizer, né, muitas pessoas falam, não sei se você já ouviu falar isso, né? A depressão é a doença do século, né? Olha, eu diria que a gente pode estar um pouco enviesado, né? Mas a artrose muitas vezes é a doença do século, né? Porque não escolhe se a pessoa é rica ou pobre. Muitas vezes, é igual paciente que usou muito corticoide na pandemia do Covid, né? Pode ser paciente novo, pode ser paciente mais velho. Então é uma doença democrática, né? Igualitária, né? Então eu, na minha opinião, eu tenho essa visão, pessoal, que a artrose, ela muitas vezes pode chegar para você no melhor momento da sua vida, né? Quantos pacientes que você não tem, né, Omar, que estão lá no auge dos seus 60, 70 anos, o momento onde parou de trabalhar, onde as economias estão um dia, né? Onde ele tem é um momento para ele curtir o filho, curtir o neto, passear, e aí tem dor no joelho. E não consegue, tipo, curtir, desfrutar todo o trabalho que ele fez anos atrás por causa de uma dor no joelho. Por causa de uma dor no joelho. E essa é uma mensagem que a gente sempre propaga, né, cara, aqui na clínica, de que dor crônica tem tratamento, né? Omar, e assim, dentro do que hoje você tem de tratamentos, né, do que nós podemos oferecer para o paciente, ah, você acredita, por exemplo, que é possível um paciente idoso, né, que está na fila da prótese já, ele não ir para a prótese, ou seja, assim, só, vamos dizer só, né, mas utilizando medicina regenerativa, medicina intervencionista, que a gente conversou. Você acha que é possível ele nem fazer a prótese? Como que é a sua visão em relação? Ou você acha que uma hora ele vai fazer? A visão que tenho referente a isso tem que ser avaliado caso a caso. Depende muito da faixa etária, tá? Depende muito da faixa etária. Temos pacientes que a gente atendeu no passado que realmente a gente conseguiu tirar da fila de próteses. Falar, esse paciente nunca vai colocar uma prótese no joelho, no quadril, até o último dia da vida dele. Porém, teve alguns casos onde a gente conseguiu melhorar a qualidade de vida do paciente muito. Passou alguns anos e ele teve que fazer a cirurgia da prótese. É muito Porém, variável. muito variável, porém em melhores condições, tá? Isso, é interessante você ter falado desse tema. Explica um Otimização. pouco para o pessoal que está assistindo, para os pacientes, o que é estar em melhores condições, até mesmo se você for operar. O que seriam essas melhores condições? Vamos falar com o seguinte exemplo, tá? Vamos supor, atendi um paciente de 68 anos de idade com artrose no joelho direito. Ele já tem indicação de prótese, tá? A gente pede uma chance para ele,
tá? Para a gente tratar ele de forma mais integral, fazer em medicina intervencionista de dor e fazer medicina regenerativa. Tá? O paciente, durante esse tempo, ele era hipertenso, diabético, obeso, mal controlado e com hábitos de vida não muito saudáveis. Durante o tempo do tratamento e antes do tratamento, a gente faz orientações de mudança do estilo de vida, no qual o paciente terá que otimizar a glicemia dele se for diabético, diminuir de peso se ele estiver obeso, tá? E otimizar bastante o controle da pressão da hipertensão arterial que ele tem. Tá? Conseguimos sim otimizar a qualidade de vida do paciente durante muito tempo, tá? Mas talvez lá na frente ele precise de fazer uma prótese no joelho. Porém, as condições de saúde iniciais, hipertenso, diabético, obeso, mal controlado, hábitos ruins de vida, ele já não tem mais. Ele conseguiu melhorar. E se ele mesmo precisar de uma prótese de joelho, será em melhores condições. Fantástico, cara. Então, tem uma Fantástico. saúde muito melhor. Você que é paciente, você precisa entender isso. Não existe almoço grátis na vida. Então, ainda que a gente consiga regenerar o seu joelho, o seu quadril, e você, daqui uns 5, 6 anos precisa de uma prótese, a sua cirurgia vai ser totalmente diferente. É isso que o Marco está dizendo aqui, eu concordo muito com ele. A sua cirurgia vai ser outra se você conseguir melhorar todos os aspectos da sua vida, né? E se você conseguir regenerar minimamente, a chance de infecção vai ser menor, a recuperação vai ser melhor, né? Então nós precisamos olhar para isso, né? Eu acho que hoje em dia, né, Omar, não sei o que você pensa sobre isso, mas minha visão, cara, na minha opinião, eu acho que as pessoas elas estão muito imediatistas, cara, né? Então assim, nós estamos a um clique, né, de você ficar lá no Netflix e já escolhe o filme que você quer, né? Fica lá na TV, já escolhe o que você quer. Você pede uma comida, chega em 20 minutos. Você escolhe a la carte que você quer comer. E na saúde, muitas vezes a gente precisa plantar por muito tempo para depois colher. Né? Obviamente que você passou a vida toda fumando, negligenciando seu peso, comendo mal, e você chega com 60 anos nessa fase, né, trabalhando bastante. Você chega com 60 anos nessa fase, né, cara, é o que a gente vê os pacientes, hora de aproveitar a vida. Infelizmente, às vezes a saúde vai cobrar, né? E aí, nós precisamos ter esse olhar que o Omar está trazendo, né, de regeneração, e é o que a clínica, o que a Dolore faz, o que a DC faz, né? Ter esse olhar, isso é muito importante. Atente-se a isso. Não existe almoço grátis, senão a gente não vai conseguir regenerar, né? E é o que a gente vê de sucesso nos pacientes. Aqui nós temos um índice, né, Omar, que sempre comenta, 91% de sucesso. Isso acontece por quê? Porque o Omar é muito bom e eu também? Sim, né? Mas muito também porque a gente estimula essa mudança de comportamento, né? Essa regeneração. Concorda comigo, Omar? Você acha que as pessoas, às vezes nós estamos muito imediatistas, né? Exatamente. Um detalhe importante, tá? Que todos os procedimentos que são oferecidos aqui na clínica, todos, absolutamente todos, desde a medicina intervencionista de dor e medicina regenerativa, todos os tratamentos têm ampla base científica, tá? Se os pacientes procurarem na internet em inglês, por exemplo, bone marrow aspiration in knee, tá? Ou seja, aspirado de medula óssea ou células tronco no joelho, tá? Procurar em inglês, eles vão encontrar mais de 3.500 artigos que falam quão bom ele é e por que ele dá certo. Tá? Fora do Brasil, a medicina regenerativa, o uso de células-tronco, mesenquimais, plasma rico em plaquetas, etc., eles são amplamente divulgados e corriqueiros dentro da medicina. Um detalhe também que você falou segundos atrás foi que, por exemplo, até o ano 2030, até o ano 2050, 30% da população brasileira será idosa. Olha isso, Tá? 30%, gente. 30%. Temos muitos idosos no Brasil até o ano 2050. Isso significa o quê? Aumento das doenças osteodegenerativas. Artrose do joelho, artrose do quadril, ombro, problemas de coluna, entre outros. Então a gente tem que estar preparado para a nova medicina que está por vir. Obviamente, aqui está, pelo menos, entre uns 7 a 8 anos na frente de qualquer outro lugar que ofereça tratamentos similares, não igual, similares. Olha que interessante, gente. Então, assim, prepare-se, né, Omar? E você precisa se preparar, senão vai chegar em 2030, né, 2050, aí com dor e a fase que você tem que aproveitar a sua vida não vai conseguir.
Mar, uma outra pergunta que eu tenho para você, meu amigo. Ah, Nós falamos bastante de célula-tronco, né? Falamos bastante aí dos tratamentos regenerativos, bloqueio de nervos, né? Você comentou que dá para queimar o nervinho, dá para jogar um remédio ali perto. E eu convido você a depois pesquisar esses tratamentos. Você que tem dor aí, pesquise bloqueio de nervos, veja aí o aspirado de medula óssea, tudo isso que o Omar falou. E aí, cara, e para a pessoa que tem medo de agulha? Porque você deve estar vendo aí que esses procedimentos, eles são pequenas aplicações ali, com agulha e tudo mais. Aí eu te pergunto, Marcos, você que é anestesista aí, formado em uma das melhores escolas do país, com mais de, deve eu chutar aí, mais 10 mil anestesias já ter feito, né? Muita, acho que até mais, aí. por aí. Então, na sua visão, cara, como que a gente faz para o paciente que está querendo fazer esses procedimentos, quer cuidar da artrose sem cirurgia? Eu tenho medo de agulha, doutor Omar, como que eu faço? Perfeito. Assim, o máximo nível, o nível mais alto de atendimento, conforto e segurança que pode ser oferecido para um paciente que vai fazer infiltração, seja no joelho, quadril, ombro, coluna, é a sedação. Tá? Sedação. E aqui na clínica a gente dispõe do que? Uma sedação com protóxido ou óxido nitroso, no qual o paciente fica absolutamente confortável, tá? Seguro, e sem ter esse estímulo álgico nem preocupação do que vai doer ou vai sentir agulhamento. Isso daí é o máximo nível de, de conforto para o paciente. Acabamos de fazer inclusive, Sim. procedimento assim, né, Omar? Um tanto diferente. Um tanto diferente. Mas foi interessante. Olha só, Omar, que interessante. Então, assim, a pessoa mesmo com medo de agulha... Pode fazer. E vamos colocar que assim, não, doutor, olha, eu realmente não quero fazer nada com agulha, eu sei que seria o melhor para mim em muitos casos, né? Mas existe algum aparelho aí, alguma coisa que você considera, e aí eu quero a tua opinião real mesmo, formal, porque aqui você sabe que, né, você tem visto, a gente tem onda de choque, laser. Qual que é a tua visão para esses pacientes aí que querem fazer, por exemplo, terapia por ondas de choque, laser de alta intensidade? Dá certo mesmo? Quantas vezes na sua visão tem necessidade de fazer? Qual que é o teu olhar sobre essas máquinas aí? O aparelho de ondas de choque, laser de alta intensidade, esses dois aparelhos, essas duas formas de tratar o paciente com dor crônica funcionam, tá? Elas funcionam. O nível alto de evidência deles, ele está um pouquinho mais como adjuvante após um procedimento principal. Concordo. Ele ajuda a otimizar, por exemplo, uma infiltração de joelho, uma infiltração de cotovelo, otimiza muito o resultado. Porém, isso não quer dizer que ele só funciona desse jeito. Te dou um exemplo. Você deve ter atendido, inclusive atendeu umas semanas atrás, uma pessoa muito querida, não vou falar, você falar, paciente com uma epicondilite. Sabe, é o cotovelo do tenista? Dor no cotovelo aqui, ó, inflamação aqui. Dor no cotovelo. Se a dor, ele, por exemplo, não for superior a 30, 40 dias, eu não vou oferecer para o paciente uma infiltração. Acho muito agressivo fazer uma infiltração. Não vou falar agressivo, acho uma medida um tanto, no momento, muito invasiva para o paciente. Sabe? Que o que eu ofereceria no caso? Eu jogo tênis, jogo beach tênis, faço os esportes, estou com uma epicondilite, dor no cotovelo. Ondas de choque tem nível de evidência atualmente para tratar esse tipo. Faria também para dores cervicais, se o paciente não quer mesmo levar uma infiltração, fazer uma infiltração, laser de alta intensidade, artrose de joelho, laser de alta intensidade, ajuda, alivia, otimiza, estimula a regeneração, o laser de alta intensidade, por acaso, estimula. Porém, o maior resultado deles é como adjuvante após um procedimento principal. Porém, eles funcionam, e funcionam muito bem. A literatura está aí. Que bacana, cara, que você tem essa visão. A gente não combinou nada, viu, pessoal? Eu e o Omar aqui tá falando a opinião dele real. E eu concordo muito com você. Sempre falo para os pacientes, né, assim, que em dor crônica, a melhor coisa que você faz é tratar por diversos ângulos de tratamento. Aí tem paciente que às vezes fala assim para mim, doutor Leandro, eu devo parar a acupuntura? Eu devo parar a massagem que eu faço? Eu falo, não. Aí assim, a mesma coisa onda de choque laser. Se você consegue complementar depois de algo mais principal, algo mais focado, é a melhor coisa que você faz, né, Omar? Porque você consegue aumentar as possibilidades de melhora, né? Então, entre o laser e a onda de choque, é exatamente isso que eu penso igual ao Omar, né? Você deve fazer, você deve ser guiado por uma equipe médica para fazer. Não adianta nada você fazer em qualquer esquina, com qualquer pessoa. A pessoa tem que saber o que está fazendo, né? Então, esse olhar é muito importante, né? E essas máquinas, na sua visão, assim, Omar,
Quantas vezes a pessoa precisa fazer? Muitas pessoas me perguntam, né, doutor Leandro, quantas sessões eu preciso de onda de choque, de laser? Dói, né? Essa onda de choque dói. O que você tem para falar para esse pessoal? Depende muito, depende do protocolo que a clínica ou o médico adotou, tá? Por exemplo, para joelho é diferente a intensidade e o número de sessões do que será, por exemplo, para cotovelo para um. Sim. Varia muito, Uhum. varia bastante enquanto ao número, tá? É desconfortável a onda de choque? Não, não é desconfortável. Já fez já? Já depois do joelho e Também no já fiz. ombro também. Não acho desconfortável. Muito tranquilo, né, cara? Muito tranquilo, tá Então, fazendo mas coisa que tá. às vezes você vai sim, tem gente que sente mais, mas aí diminui a intensidade, né? Tem como você regular o aparelho. Tudo começa, né, com baixa intensidade, vai subindo até atingir o grau de tolerância do paciente, no qual o tratamento com onda de choque seja prazeroso, porém não deixe de ser efetivo. Uhum. Para a gente consiga chegar nesse nível. E os profissionais que tem aqui, que se encarregam da manipulação dos aparelhos, são pessoas formadas para fazer isso. Especialistas na máquina, né? Especialistas da máquina. Interessante, cara. Muito bacana essa visão. E até nessa formação que o Omar tem, né, de fazer parte da Academia Americana de Medicina Regenerativa, existe muito trabalho com laser e onda de choque, né? Muito. Até o pessoal da OrtoRegen, que é a nossa referência muito grande aqui no Brasil hoje com medicina regenerativa, né? O pessoal também lá do CERD. Há muitos trabalhos e muitas formas de otimizar a regeneração do paciente, a regeneração da sua artrose, utilizando esses aparelhos e essas máquinas, né? A gente sempre comenta, né? Hoje a pessoa ela sofre com dor e com doença degenerativa, né, Omar? Não vou nem dizer se ela quer, né? Porque muitas vezes a pessoa tem limitação geográfica, financeira, mas tem recurso disponível. E cabe a você entender que isso é realidade hoje, né, Omar? Para conseguir mudar de patamar nisso, né? E aí, meu amigo, tem um mundo de coisas para a gente falar, né? Muito. Dor é um mundo, na verdade, um universo. Eu não pensava que era tão amplo assim, uns anos atrás. Tem a forma de encarar a dor, a forma de tratar, começa desde o atendimento. Desde que você, como médico, e eu, como paciente, estreitou minha mão, o tratamento começa exatamente. Muitas pessoas, às vezes, ainda não entenderam isso, né? Muitos colegas nossos, né? Aí atrasa a consulta, né? E aí deixa o paciente esperando aqui, né? É complicado. O elo de confiança se estabelece muito ali, né? Nessas etapas, né? Lembra o que a gente falou na semana passada? Não adianta ter, sei lá, uma parede inteira de titulações, as melhores escolas, tudo que você quiser, reconhecimento internacional, teu público, tudo. Não adianta ter nada disso se você não tem empatia com o paciente, se você não sabe respeitar os tempos e as necessidades dele. Às vezes, durante o atendimento, o paciente fala, oh, meu joelho, minha coluna, meu ombro todo, e você lança uma pergunta assim. Não, eu acredito muito nisso também, cara. Eu sempre falo para você que é meu paciente, sabe, né? Assim, a gente valoriza muito a primeira consulta, né, cara? O Muito, é momento a ali de mais conhecer. importante. Às vezes o pessoal até fala, nossa, mas a primeira avaliação, como que eu sei se ele vai indicar algum procedimento, né? Quanto custa o procedimento? Antes mesmo de a gente chegar no procedimento, existe um humano, né, gente? Existe você, paciente, pra gente entender a história, né, Omar? Como que você compartilha dessa visão também, cara? Total. Existem, inclusive, um conceito que a gente chama de dor total. Por Dor muitos total. anos, por muito tempo, lá no passado, a dor só era tratada de uma forma muito pontual. Ah, é meu ombro que dói, só vou tratar o ombro. Porém, o pessoal esquecia a parte humana, tá? Muitos atendimentos que eu fiz em alguns pacientes, eles te falam de uma dor específica, a coluna. E no meio da consulta eu lanço a seguinte pergunta para ele. Senhora Maria, como estão as coisas em casa? Começa a chorar. É, Entendeu? E mais ainda em pacientes que têm doenças, por exemplo, como a fibromialgia. fibromialgia. Muito aspecto emocional conectado, né? Muda absolutamente tudo a forma que eu vou tratar uma paciente fibromialgia com dor de coluna. Então quer dizer que você está me falando, e para o pessoal lá de casa que está assistindo, nossos colegas, que realmente o emocional interfere na dor crônica. Existe essa associação mesmo. Olha que coisa. Gente, isso é muito importante. E aí, às vezes, a pessoa está, né, há anos tratando e não trata uma causa emocional, né, que às vezes está acontecendo ali, né? Isso é muito importante. Pois é, cara. Não, e assim, artrose, pessoal, vocês precisam entender. Tem tratamento, tem solução. Cabe a você ser bem avaliado e ser bem cuidado nisso.
Quero agradecer muito a presença do Dr. Omar estar aqui comigo, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado pela honra de estar com você aqui, trabalhando com você. Quero dizer para você que se você é paciente da Dolore Clinic, o Omar ele está comigo, me auxiliando no cuidado de vocês que sofrem com artrose. Só que o Omar ele tem uma especialidade ainda mais avançada, que é dor oncológica. Muitas pessoas que sofrem com câncer, né, Omar, estão passando por dor após a quimioterapia ou dor durante o processo do câncer, que é muito difícil. O Omar é especialista em procedimentos para isso. Então, fale com ele, mande uma mensagem para a nossa equipe. Nós vamos ter um prazer enorme em cuidar de você, dos seus familiares, né, Omar? De ter toda essa abordagem que a gente tem aqui na Dolore Clinic regenerativa. Dá para usar todos esses procedimentos que a gente falou para a dor oncológica, Omar? Sim, tem aplicação. Tem aplicação. Então, eu estou muito animado com esse projeto do SCCast. Vão ter muitos convidados especiais. Lembre-se, nós vamos conversar tanto com os pacientes, não, Mar, falando sobre doenças, e também com os nossos colegas médicos que desejam lidar com dor. Mandem sugestões, mandem aí ideias de tema, do que vocês querem ouvir. Se vocês querem que a gente fale mais sobre tratamento, né, Mar? Muitas vezes a gente quer falar de uma coisa como médico, os pacientes querem, né, que a gente converse sobre outra. Se foque mais sobre determinado assunto. Talvez para finalizar, possa dar algumas mensagens? Fala. Últimas palavras, Omar. Primeiro, uma mensagem importante para todos os pacientes, tá? A medicina intervencionista de dor, quanto a medicina regenerativa funciona, tá? Tudo tem uma base científica muito bem aprovada e demonstrada, tá? Para os pacientes, funciona. Medicina regenerativa funciona. Para os colegas médicos, estão pensando ou já estão no início da carreira empreendendo a área da dor. Não desanime. O caminho, às vezes, ele é um tanto difícil, porém dá certo. Se todas as coisas que você faz, coloca o coração no meio, a vontade de ajudar o próximo, sempre dá certo. Jamais vai dar errado. Olha isso. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Aguardo vocês no próximo DCCast. Omar, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos na próxima, hein? E você vai encontrar o Omar aqui nos corredores da Dolore Clinic, no seu atendimento, aí na sua saga aqui conosco. Um grande abraço a todos, gente.